Seja bem-vindo, Pedro. Prazer enorme ter você por aqui para discutir esse tema tão relevante. Hoje, mais cedo, eu conversava com um amigo de Juiz de Fora e ele falou comigo assim, cara, hoje é derby de novo, Corinthians e Palmeiras. Eu falei, caramba, a galera toda que eu admiro é palmeirense, cara, pelo amor de Deus. Eu vim feliz aqui para a live, viu? Resultado bom. Que pena, eu não posso dizer o mesmo. Mas, enfim, seja muito bem-vindo. A gente faz essa live aí semanalmente, né? A gente levanta um tema. E como a gente está nesse setembro amarelo, a gente está também preocupado e tentando contribuir para esse debate tão importante acerca aí do suicídio, sobretudo das vicissitudes da vida, né? Essas coisas que nos acontecem, que acaba a gente tendo algumas dificuldades aí para lidar. Eu, só em termos de introdução, a gente hoje especialmente, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? É um tema, eu até escrevendo um texto hoje, pensando sobre isso. Nós somos uma sociedade que tem muito, assim, uma taxa de suicídio muito alta, mas, ao mesmo tempo, somos uma sociedade que vende muita felicidade, né? Somos uma fábrica de felicidade. E, de certa forma, isso torna um pouco contraditório a nossa relação. E aí eu acho que nós podemos conversar um pouco dessas contradições e como, de certa forma, ou sobretudo, o Evangelho pode nos ajudar a lidar com a prevenção, né? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Aqui é convida, então a gente vai bater nesse papo, mas eu vou deixar você falar, se apresentar para a turma. Acho que a maioria das pessoas já te conhecem, mas para aqueles que talvez não estão no contexto de igreja, que estejam participando, é importante a gente fazer essas apresentações. Seja bem-vindo, Pedro. Ok, muito obrigado, Josiel. É um prazer estar aqui com vocês. A minha internet está falhando um pouco, às vezes dá uma travada aí quando eu estou te ouvindo. Não sei se estão me ouvindo muito bem, tá bom? Não estou me vendo aqui direito. Qualquer coisa, você vai me corrigindo aí. Primeira vez que eu participo de uma live aí com vocês e uma live no Instagram. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. De fato, é um dia muito especial, né? A gente conversar sobre a questão do suicídio, né? Nós estamos no Setembro Amarelo e esse é um tema muito importante. Muitas pessoas sofrem com isso, né? E a gente está num momento muito extraordinário, né? No meio de uma pandemia, muita gente isolada, então o sofrimento ainda aumenta, né? E aqueles que já sofrem com depressão, com um estado mais profundo, né? Nessa pandemia, com tanto isolamento, né? Tanta restrição social, isso se agrava mais, né? Mas a gente vai poder conversar também sobre o Evangelho, né? E o Evangelho, ele é rico em esperança, né? Então é um dia também da gente poder falar sobre esperança e a esperança do Evangelho. Sim, sim. Exatamente. Esses dias eu estava lendo um texto do Tim Keller, ele falando sobre aquele texto Caminhando com Jesus em Meio ao Sofrimento. E como eu aprendi com aquela leitura de mergulhar assim na questão humana, né, que a gente tem, essa questão da pandemia, e eu li esse livro logo no início da pandemia, e como o Tim Keller consegue ser contemporâneo com problemas assim, né, tão importantes, e quando a gente pensa o suicídio em si, à luz do Evangelho, a gente consegue compreender a proposta, né? A proposta da Boa Nova, né? A proposta que tem diante de todo esse processo que é a nossa caminhada aqui. Vou começar com algumas questões que a gente falou, que eu te mandei, e eu acho que eu estava lendo até eu gosto muito da Ultimato, a gente tem a IPV, é referência para a gente, faz geração em geração, né? Desde o Heavy, ter a participação, eu leio muito a Ultimato, e eu li um pouco esses dias sobre suicídio lá, e tinha um texto que falava um pouco da morte em si. E a morte parece algo misterioso, né? Então, acho que
uma primeira pergunta que a gente teria é, de fato, a morte é uma tragédia? Como nós podemos compreender isso, a morte em si, à luz do Evangelho? Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida aí da nossa conversa, né? Não, de fato, a morte é uma tragédia. Olhando para Gênesis, né, no começo das Escrituras, nós percebemos que a morte é resultado de uma tragédia terrível, né? Uma desobediência do pecado no mundo. E a morte é a consequência disso, né? Um ato de desobediência, de rebeldia diante de Deus, né? E a morte se estende a toda a humanidade, né? Todos nós estamos debaixo dessa maldição. Então, sem dúvida, a morte é uma tragédia, né? Quando a gente percebe isso lá no Gênesis. Mas é muito interessante que a maior tragédia que nós vemos ali não é a morte física que é narrada, mas a maior e a primeira grande tragédia é a morte espiritual do homem, né? Então, a descrição bíblica é muito enfática nisso, né? Então, nós vamos ver várias vezes as escrituras falarem sobre morte e sobre vida, e são metáforas para o estado espiritual do homem, sempre relacionado com relacionamento com Deus, né? Então, essa é a maior e a grande morte que aconteceu ali no Éden, né? E se estendeu para toda a humanidade. Agora, quando a gente olha sobre isso, quando a gente fala sobre a morte, nós estamos falando sobre a queda, né? Sobre esse problema grave. Mas as escrituras falam muito, e desde o começo, desde a queda, as escrituras falam sobre redenção. Então, essa é a mensagem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho é que Deus trouxe vida, né? Deus traz vida, a vida que o homem estragou, corrompeu, desobedecendo a Deus, mas em Cristo Jesus, né, ele traz vida, restauração, reconciliação com Deus novamente, né? Esse estado de morte que nós passaremos, né? Morte física que nós passaremos, ela vai ser uma experiência amarga para todos nós, de despedida, né, de pessoas queridas, mas ao mesmo tempo, no Evangelho, ela é rica em esperança, porque Cristo nos fala sobre eternidade, né? Nos fala sobre vida eterna, né? Fala que nós não passaremos por uma segunda morte, mas viveremos eternamente. Então o Evangelho fala sobre essa esperança maravilhosa, né? Que está disponível a todo o seu povo por meio de Jesus Cristo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê a Bíblia falando sobre morte, ela fala sobre ressurreição. Então, essas duas realidades, elas andam juntas, né? E essa é a realidade do crente. Acho que uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que às vezes a gente pensa em ressurreição e às vezes a gente não pensa na totalidade, né, do que significa ressurreição. A gente tem uma visão muito caricata do céu e às vezes a gente tem aquela imagem do céu de anjinhos, né, tocando harpa, na nuvem, cantando 24 horas por dia, né? Dá uma ideia meio monótona, né, do céu, dessa realidade. E a Bíblia dá muita ênfase na ressurreição, sobre corpo, sobre fisicalidade, né? Então, esse estado de morte, inclusive do nosso corpo, não é definitivo, né? Nós passaremos por um estado transitório, em que o nosso corpo estará separado da alma, né? Mas a Bíblia dá muita ênfase na ressurreição, onde novamente o nosso corpo e a nossa alma serão reunidos novamente, né? E uma condição de eternidade. O Evangelho é rico em para contrapor com essa tragédia da morte do pecado, né? Que o pecado traz. Sim. Eu tava até lendo hoje e parece que é meio contrassenso a gente conversar de prevenção e começar pela... parece que é um contrassenso, mas de fato é o fenômeno, se eu posso dizer assim, é o argumento central, né, do suicídio em si, que é o fim de uma vida física, né? E quando a gente conversa no Evangelho, a gente percebe
que a morte em si ela não é a antítese ou o oposto da vida, né? Eu me lembro muito bem, ô Pedro Paulo, do velório do Heve. Eu fiquei marcado pelo velório do Heve, quando tinha lá a carta póstuma dele, debochando, de certa forma, da morte. E aquilo, para mim, foi assim muito forte, de compreender a morte para o cristão, e a morte no sentido espiritual, a morte física, né? Ela não era, de certa forma, o término da vida, não era o ponto final, né? A morte física era apenas o começo. Era apenas o começo de tudo, todas as promessas, né, que o Evangelho nos traz. Um Evangelho de vida mais que abundante, um Evangelho de vida eterna. E, aquilo achei muito interessante, e até hoje eu reflito sobre isso, né? A gente pega o próprio livro de Eclesiastes, Salomão nos aconselhando a refletir sobre esse aspecto da vida, né? E a minha compreensão da morte não é muito nesse sentido, o contrário da vida, né? Nós temos existem promessas eternas para nós, enquanto seres espirituais, e muitas vezes, quando a gente coloca isso no aspecto do suicídio, existe todo um mistério sobre isso, no sentido de tentar apontar para, de fato, será que eu termino minha vida física? Será que a eternidade não existe? Ou será que existe sim essa vida eterna, né? E eu falo isso porque, se a gente pegar hoje, a gente comunica aqui com jovens, com pessoas de todas as idades, mas jovens, adolescentes, você pega as séries hoje, é tudo voltado para isso, né? Voltado para a questão do sobrenatural ou do suicídio. Eu estava lendo até joguinhos um tempo atrás com o famoso criança, daquele joguinho da baleia azul, que de certa forma era brincar muito com esse mistério, né? E, na verdade, a gente está falando de algo que é muito sério, que é uma tragédia, e que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É verdade. Eu acho assim, pelo que eu percebo, né? A morte tem todo esse mistério, algumas pessoas brincam com ela, mas me parece, pelas notícias que eu tenho, experiências, né, com pessoas que sofrem, casos, né, que a gente vê de pessoas que escolheram por fim na própria vida, né, normalmente está relacionado com desespero, né, pessoas que Exatamente. perderam a esperança, né, pessoas que chegaram num estado de tristeza, de melancolia muito profunda, perderam prazer pela vida. Esse estado de tédio com a vida até recebeu o nome de um dos pecados capitais, né, chamado de assídia. Quando a gente perde o interesse pela vida, a gente não vê mais razão de viver. Eu já encontrei uma pessoa, eu tive uma relação com uma pessoa assim na minha família, quando eu era muito pequeno, e é terrível isso, né? Quando você perde o interesse pela vida, você para de se preocupar com as coisas, né? Você para de comer, você para de tomar banho, você para de se interessar pelas pessoas. É um estado tão terrível, né? Você só enxerga sofrimento, só vê sofrimento, e cada vez você não enxerga mais nada ao redor, né? Só enxerga a si mesmo, né? E essa tristeza profunda. Muitas vezes tem a ver com isso, né? Assim, o suicídio. Então, um ato assim de desespero que talvez a morte ponha fim a esse sofrimento e talvez eu encontre alguma coisa do outro lado, né? Misterioso. Me parece que são a maioria dos casos. Eu acho que esses casos assim de brincadeiras, né, de adolescentes, essas coisas assim meio inconsequentes, né, uma pessoa que está drogada, alterada e brinca assim com a morte, né, que acontece, né, casos nesse sentido, são outras motivações, né, e muitas das vezes as pessoas estão fazendo isso não têm a mínima noção que estão caminhando para a morte, né, é uma brincadeira que eles estão fazendo, e de repente eles se deparam, né, com a morte, não sabem nem o que está fazendo, né, tem a ver muito com infantilidade, né, acho que E nesse caso, acho e que aí é importante os pais estarem atentos, né? realmente E nesse caso, eu acho que do desespero mais profundo, né, esse aspecto, eu acho que é até um ponto mais
igual você falou, eu concordo, na maioria dos casos são pessoas que vivem esse desespero profundo, né? Essa tristeza profunda. Como nós podemos entender, né? E se pensar que a depressão é um dos principais desencadeadores do suicídio, como é que a gente pode pensar o evangelho, né, da esperança, a mensagem que constrói, né? Como a gente pode pensar o evangelho nesse aspecto? Como a decisão por Jesus pode nos guiar por uma vida mais de alegria no espírito, de uma vida, né? Uma vida que consiga ter esperança. Como é que a gente pode pensar o evangelho nesse sentido? Primeiramente, quando uma pessoa perdeu a esperança pela vida, né? Tem alguma causa por trás disso, né? E tem várias causas, né? Hoje tem muitos estudos sobre isso, né? A gente conhece melhor, entende melhor a depressão, né? Essa situação. Existem vários gatilhos para isso, né? Não existe apenas um gatilho, existem vários, né? Para uma pessoa chegar nesse estado. Em alguns casos é uma desordem química. Às vezes não é nem um evento específico em si, né? Mas é uma desordem química que a pessoa tem, né? Algumas pessoas têm mais tendência à depressão do que outras, né? Então, essas coisas estão relacionadas. Por isso, nesse caso, é necessário um cuidado médico, né? Mas em muitos dos casos, o que a gente percebe, e eu percebo também pensando na igreja, né? Vou pensar na igreja. Pessoas cristãos, né? Que, como o caso é muito amplo, eu vou pegar um caso específico para a gente conversar, né? Depois a gente pode trabalhar outros, né? Se tiverem mais interesse. Mas eu vou pensar na realidade da igreja, né? Um crente que conhece o Senhor Jesus, né? Que professa a fé em Cristo Jesus e ele entra num estado de depressão, né? Além de poder ser um desses casos que nós já mencionamos, né? Um caso de desordem química, alguma coisa assim. Existe também um outro caso, muito comum, e que a gente percebe isso no Evangelho, é o caso quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa alegria, o ânimo para viver, a nossa energia em alguma outra coisa que não seja Deus. Esse é um problema sério. Essa é a tendência humana. Nós temos tendência a adorar. Nós somos criados para isso, para adorar. Nós somos criados para adorar a Deus. E a gente começou falando sobre a queda, né? E na queda a gente viu isso, né? Uma rebelião do homem. E, como uma consequência da queda, a gente tende a adorar coisas da criação ou seres da criação e não o Criador, né? É uma tendência por causa da corrupção, do pecado. O que o Evangelho faz é mostrar para a gente isso, né? E levar a gente a caminhar de volta para adorar o Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Mas a nossa tendência é adorar deuses falsos, né? Que prometem muitas coisas, muitas alegrias, vida boa, vida abundante, mas que não cumprem nada disso do que eles prometem. E muitas das vezes a gente tem imagem de essa ideia de idolatria com uma estátua, né? Essa relação católica com santos, a gente relaciona muito idolatria a isso, mas idolatria é muito mais que isso, né? A gente pode idolatrar uma pessoa, né? Uma paixão, um amor, a gente pode idolatrar uma profissão, um trabalho, um emprego, a gente pode idolatrar prazeres, né? A gente pode idolatrar amizades, a gente pode idolatrar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E muitas vezes a gente faz isso com coisas boas, não com coisas ruins, né? Muitas vezes a gente pega uma coisa muito legal, preciosa na vida, né? Nós somos pais, né? Nós dois aqui, né? E os pais têm essa tendência de olhar para os filhos, né? E começar a viver em função deles. Quantas vezes a gente já não ouviu um pai falar assim, né? Você pode fazer qualquer coisa comigo, mas se mexer com meu filho, nossa, aí eu faço qualquer coisa, né? Então, assim, esse espírito idólatra nosso, ele está presente, né? A gente coloca uma coisa como aquilo que é fundamental, que não é Deus, e a gente coloca nisso. Só que isso é uma injustiça, né? Tanto com
aquela pessoa, aquele ser, ou aquele que a gente coloca como Deus, porque essa pessoa nunca vai conseguir retribuir aquilo que a gente espera, porque não é uma divindade, né? Não pode fazer isso. Mas também e a gente se frustra terrivelmente, né? Porque a gente não vai alcançar aquilo que a gente espera. Nós estamos procurando na fonte errada. Então tem a ver com isso. A gente coloca a nossa esperança numa coisa que não tem como retribuir. E muito disso tem a ver com relacionamentos, né? Pessoas que acabam ficando sozinhas, né? Têm dificuldade de se relacionar com as pessoas, pessoas que se frustraram numa relação amorosa, pessoas que não se sentem amadas, né? Na família, pelos pais, e aí vão se desenvolvendo, crescendo e tendo muita dificuldade de aceitação, de se sentir amado, né? Vão vivendo essas tensões. E aí isso vai desencadeando, né? Em pessoas que vão se decepcionando, desacreditando nas coisas, perdendo o interesse, né? Se entregando. No nosso tempo, na nossa cultura, existem algumas coisas que potencializam isso. Por exemplo, o individualismo muito forte da nossa época, né? Do nosso tempo. São pessoas muito sozinhas. Nós vivemos muito sozinhos, né? Às vezes rodeados por multidão, mas a gente vive isolado. Tem uma cena que eu acho tão impressionante. Quando eu vim para Viçosa, eu vim para trabalhar com adolescentes, em 2010. Na primeira reunião que eu participei de adolescentes, quando acabou o nosso encontro, né, nossa reunião, a gente tinha um momento de confraternização, e eles estavam sentados numa muretinha, tinha 5 adolescentes sentados numa muretinha, e cada um com fone de ouvido. Estavam um do lado do outro, mas cada um com fone de ouvido, cada um no seu mundo, no seu universo, perto, mas completamente distante, isolado, né? Hoje é muito comum a gente ver as pessoas numa mesma casa, cada um assistindo um filme, um seriado, uma coisa diferente, né? Você pode ter 5 pessoas na família, 5 pessoas do lado, mas cada uma num mundo, num universo completamente diferente do outro. Então isso vai potencializando essas coisas, né? Nós vamos ficando isolados, a gente não conversa com as pessoas. São elementos que vão trazendo isso à tona, né? Esse excesso de tecnologia, né, Pedro? Esse excesso de tecnologia, ele acaba nos afastando do relacionamento, de fato, né? Nós temos Sim. redes sociais com, sei lá, o Bauman falava muito isso, né? Não adianta você ter 500 seguidores na época era Facebook ainda antes dele morrer, né? Não adianta você ter 500 amigos no Facebook, porque na vida você não tem 500 amigos. Então, assim, essa relação, né, pegando o Bauman líquida da realidade, ele acaba gerando em nós. O Tim Keller trata muito isso, ele falando de que esse desejo profundo, esse sentimento profundo de tristeza, esse sentimento profundo sabe, daquela introspecção tão forte que você não consegue lidar com os outros, ele tem sua base toda também nesse aspecto tecnológico demais. A gente avança muito em termos de inteligência artificial, máquinas que falam. Tem pessoas, né? Eu tenho um amigo que está até aqui. A gente conversa com a Siri, mas às vezes a gente não conversa com alguém da família, né? Então, assim, o celular passa a ser uma parte integrante da nossa vida e isso, de certa forma, ele desencadeia esse aspecto solitário, né? Muito solitário, né? Engraçado, Pedro, que o celular sabe tudo que a gente quer, né? Na hora que a gente pensa, já aparece na tela. Então, assim, as propagandas, tudo é direcionado para a gente. Então, de certa forma, gera sabe, uma proximidade, mas ao mesmo tempo um distanciamento muito grande da vida real, né? E isso desconecta, né? É um mundo paralelo, mas na prática ele nos desconecta de um relacionamento profundo com o outro, com alguém, que a gente depende do outro. Eu preciso de alguém, né? Eu fiz no meu doutorado, eu fiz a teoria do discurso e lá a gente estudava muito Bakhtin. Coisa pesada pra caramba. E uma das coisas que eu aprendi muito que é a necessidade do outro. Na psicanálise, quando você vai aprofundando, você precisa do outro para existir você. Se não existe o outro, não existe você. Não existe o eu. Então, a gente anula o outro. E aí a gente torna senhor de si mesmo, às vezes até ídolo da gente mesmo, né? Quantas vezes a gente cai nessa onda, a gente não pode falhar, a gente não pode errar, a gente não pode... Se eu falhar, quem vai me ajudar, se não eu mesmo?
Então, eu acho que, pelo menos assim, olhando a minha realidade, eu já vivi momentos assim, mais introspecção, talvez até momentos difíceis, quando minha filha nasceu com paralisia cerebral. Na época eu fiquei falando, caramba, mas peraí, e agora? Eu não entrei em litígio com Deus, falo muito isso, mas dentro de mim tinha um vazio muito grande, porque como assim deu errado, né? Eu acho que essa expectativa acaba não gerando uma maturidade para lidar com as frustrações, né? É verdade. E a gente está falando, assim, uma realidade cristã, né? Nós estamos falando de pessoas cristãs com essa dificuldade séria, né? De lidar com as suas ambições, seus desejos, suas vontades. E muitas vezes a gente não tem Deus como a nossa fonte de vida, né? Nossa fonte de prazer, de alegria, de comunhão. E a gente procura isso em outros lugares. E é tão curioso isso, porque onde acontece muito suicídio hoje é na igreja. Né? A igreja é um lugar onde acontece muito suicídio. E, por incrível que pareça, muitos pastores cometem suicídio. Muitos pastores. Né? É preocupante o número de pastores hoje que dão cabo na vida. Isso acontece na igreja presbiteriana. Nos últimos 5 anos, a gente tem casos incontáveis, inclusive na nossa região. Né? Nós temos casos de pastores que derem cabo à vida. Né? Pessoas que, teoricamente, conhecem o evangelho, ou às vezes pessoas que de fato conhecem o evangelho, mas acontecem algumas situações, né, em que vão se agravando e leva a pessoa a dar cabo na vida, né? Então, eu tô até com um livro aqui interessante, eu ganhei de um irmão, num desses casos aí muito escandalosos, né, de pastores que cometem suicídio. Um irmão da igreja me deu esse livro, um livro muito legal, organizado pelo Catito, o Catito ali de Juiz de Fora, né? Bastante conhecido nosso, né? Ele dá curso aqui no SEM. E ele organizou um livro, Quando a Dor se Torna Insuportável. Reflexões sobre pessoas que se suicidam. Um livro muito legal, ajuda a gente a entender, a ter compaixão, né, das pessoas, tentar entrar no universo dessas pessoas, né, que estão sofrendo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ter empatia, né? Com o sofrimento do outro, né? Às vezes é uma dificuldade de entender, né? Por que a outra pessoa, às vezes é cristã, né? Professa a fé em Jesus Cristo e está tão triste, né? Ou às vezes a gente pede a paciência, né? De acompanhar essa pessoa. São alguns desafios que nós temos, né? E aí o livro nos ajuda a entender um pouco, né? O drama dessas pessoas vivendo nesse momento, né? Pessoas que acabam desejando a morte, né? Eu prefiro morrer do que continuar vivo, né? Então, a gente precisa conhecer, se envolver e ser sensível a essa necessidade. Tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês conhecem a Semana da Esperança, que é organizada ali na universidade. Ela é organizada pela ABU, né, em parceria com o Centro Evangélico de Missões, foi assim que começou. Hoje é a ABU que organiza, o Centro Evangélico de Missões não está mais na organização. Eu não lembro corretamente quantas Semanas da Esperança já foram organizadas. 10. Foram 10. 10, eu acho. 10. Acho que Eu ano passado foi a participei, 10ª. foi a 10ª. Eu participei da segunda, organizando, da segunda e da terceira. E a história como a Semana da Esperança começou, para quem não conhece, na universidade, é por causa de suicídios. Estava começando a acontecer uma sequência de suicídios na universidade. Aí o Alexandre aí, o Alexander, né? Ele participou, organizou da última. Muita gente aí que eu estou vendo aí aparecendo o nome. Então, ela começou a ser organizada por causa disso, né? Muitos estudantes, a gente pensa assim, né? Nossa, um estudante na universidade, né? Que oportunidade, uma pessoa inteligente, cheia de jovens, amigos, né? Vivendo a vida que o adolescente almeja, né? Todo adolescente quer ser um estudante universitário, né? E aí, por que uma pessoa dessa, que tem um futuro, né? Aparentemente, para quem está de fora, brilhante, né? Cheio de oportunidades, e dá o cabo na vida, né? Então, foi essa ideia que surgiu a Semana da Esperança, que a gente começou a organizar na universidade, para levar, compartilhar essa esperança do Evangelho com as pessoas que sofrem.
Mas naquela época se pensava muito no sofrimento fora da igreja, né? Mas isso é uma realidade dentro da igreja, né? E nós vemos acontecendo isso dentro da igreja. E teve um caso muito triste que nós passamos aqui na IPV. Nós tivemos um jovem que, eu não lembro agora o ano certinho, mas me parece que há 5 anos atrás, se não me falha a memória, acho que 5 ou 6 anos atrás, um jovem, no final do período, no final do ano, ele cometeu um suicídio. Lá da nossa igreja, numa tristeza. Eu lembro da cena, assim, quando a gente descobriu, né, que ele tinha dado cabo na vida, estava sozinho no apartamento. Ele tinha participado de um GC, de um grupo de convivência, na véspera disso, dele ter tomado essa atitude. Ele participava da igreja e ninguém suspeitava, assim, ninguém tinha uma suspeita que ia acontecer isso. Ah, estão me avisando aqui, ó, 2013. Foi 2013 que aconteceu isso. Então, assim, de repente esse jovem deu cabo na vida dele. E eu lembro da cena, os pais vindo buscar ele, era um dia de chuva, até a cena, assim, o dia contava, né, essa tragédia, né? Então, um dia de chuva, os pais, eu encontrei eles ali no São João Batista, eu e o Johnny, nós fomos conversar com eles, né, vendo o caixão, o menino saindo dali, situação terrível, né, triste, triste demais, abalou muito a igreja, o grupo dos jovens, né, nosso MP. Muitos jovens ficaram marcados com isso, né? Pessoas que estavam com ele no dia anterior dele fazer isso e nem suspeitavam, né? Ninguém suspeitava nada, ninguém tinha a menor ideia que ele ia fazer isso. E foi um choque grande, né? Assim, para nós, né? Para todos nós. E a partir daí a gente tem tentado aprender um pouquinho mais, né? A ser mais sensível, a ser mais atento com a dor e o sofrimento do outro, né? Não menosprezar. Então, isso é uma caminhada triste. Precisamos olhar para isso para dentro da igreja também, né? Existem É pessoas uma sofrendo realidade, aqui no dia a dia. né, Pedro? É uma realidade. Muitas pessoas, assim, talvez de uma época mais passada, pelo fato de ser cristão, pelo fato de ser, né, professar Jesus, se sentir talvez até um super-herói, né? Isso não é bíblico, né? A gente vê homens como Elias passando por momentos de depressão muito forte, profunda, e inexplicável como lidar com essas questões do sofrimento, né? O sofrimento nós não somos heróis da Marvel, né? Nós somos humanos como qualquer outro e nós precisamos de Jesus, né? Precisamos que ele esteja conosco, né? Isso eu acho que isso é muito interessante quando a gente traz o debate para dentro da igreja, da gente entender que o fato de servir a Jesus, o fato de estar buscando, não nos faz assim melhor do que ninguém, né? A gente precisa se colocar debaixo das mãos dele, sobretudo em momentos difíceis de sofrimento. Até porque, o Pedro, me vem à memória, assim, até por experiência, a tristeza não vem porque você espera. É o fato inesperado. É a dor que você, às vezes, não consegue explicar, né? Você está vivendo muito bem e aí acontece alguma questão e acontece. Então, assim, eu acho que essa empatia é da gente olhar também para o entendimento que as nossas próprias experiências com Deus, elas passam a ser mais profundas nesses momentos, né? A gente vê muito pela história de Jó, o próprio Jó, né? Como ele conhece a Deus no meio de toda aquela situação. Do final, né? Todo mundo lembra do início de Jó e nunca lembra do final. Mas o legal ou lembra do texto até o capítulo 7 por ali, ou pega o último, a porção dobrada, esquece o meio, né? Mas o meio, eu acho que das passagens mais lindas de Jó é quando Deus começa a dizer para ele, velho, calma, Jó, deixa eu te responder um pouquinho. Quem fez os céus e a terra? Quem criou tudo isso? Quem estava lá? Ele começa a falar um pouco das maravilhas de como ele era poderoso, né? Isso me chama muita atenção, assim, de tentar compreender o processo que é viver numa tristeza, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo servos de Deus, né? Mesmo tendo propósito, mesmo estando orando, é possível a gente viver e a gente buscar em Deus respostas e aprender que esses momentos é possível aprofundar mais nele, né? Conhecer mais ele, né?
Sim, com certeza. É. Grandes homens de Deus passaram por sofrimento, né? Eu tenho uma série aqui de livros, né? Hoje a gente tem muita literatura sobre isso, né? Então, graças a Deus, a gente tem acesso a isso. Mas tem um livro mais recente que foi publicado pela Fiel, A Depressão de Spurgeon. Não sei quem conhece, né? Recentemente a Fiel estava vendendo por R$ 5,99 e-book, né? Mas fala muito sobre isso, né? Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Um ministério incrível, né? Poucas pessoas pregaram para tanta gente como Spurgeon pregou, né? Poucas pessoas viram tanta gente se converter como Spurgeon, né? Então, assim, um ministério muito bem sucedido, um dom, assim, incrível que Deus derramou sobre ele e uma pessoa que passou por isso, né? Por sofrimento. Você citou Elias, né? Muito legal. Tem um livro recente também, do pastor Wilson Porte, brasileiro, né? Vale a pena conhecer esse livro. O livro dele chama Depressão e Graça. É um livraço, né? Ele tem um curso também, ele tem uma série de vídeos no YouTube, onde ele trabalha esse tema e é gratuito o acesso, é riquíssimo, e ele compartilha também por esse processo de depressão que ele passou profunda. E um servo de Deus, um testemunho incrível, né? E passando por isso também, né? Por esse sofrimento, por esse vale terrível, né? Que passa. A Malu aqui citou, ó, a Malu está seguindo aqui a gente. Eu participo de um grupo de leitura com ela e a gente leu recentemente um livro muito legal chamado O Sofrimento Nunca em Vão. A autora é Elizabeth Elliot. É um livro incrível, né? E a história de uma mulher. Ela foi missionária no Equador e eles trabalharam com tribos indígenas, né? E era um grupo, 4 famílias, eles foram missionários ali e era um povo sem contato com o humano e o marido dela e os outros 4 homens, eles são mortos, né, por esses índios quando eles estão tentando fazer contato. E ficam 4 famílias ali, né, 4 mulheres viúvas, de repente. E ela decide continuar o ministério ali do marido, né? E ela viu outros. Depois ela casou de novo, depois de um tempo, o outro marido morreu de novo, morreu o outro marido de câncer, né? Então vai mostrando assim, né? É uma pessoa que foi forjada no sofrimento, né? Passou por muito sofrimento. Uma pessoa com muita resiliência e uma pessoa que sabe o que é sofrer, né? O que é sofrer. E ela vai contando como que o evangelho foi guiando ela nesse caminho, né? E como ela foi uma serva de Deus e muito útil, né, no reino de Deus, uma bênção para muita gente, mesmo em meio a tanto sofrimento, como que ela reagia com o sofrimento e como isso era encantador. E é impressionante, você citou aí o Timothy Keller, né? Mas qualquer um desses caras dessa geração do Timothy Keller, você pode pegar o John Piper, quem você quiser pegar, todos eles tiveram aula com ela. E mencionam, né, como que a vida dela, o testemunho, a missão, os ensinos influenciaram o ministério deles, né? A paixão pela evangelização, né? O olhar para a vida diante do sofrimento, né? Então, assim, a gente vê histórias de pessoas que não, crentes fiéis, que não são privados do sofrimento, mas que encontram recursos profundos, né, em Deus, na palavra de Deus, na revelação, no Evangelho. Cheio de graça, de qualidade, né, e inspiram, ajudam, né, tantas pessoas, né? Então tem livros muito legais que podem nos ajudar nessa caminhada, né? Você citou o Timothy Keller, né? O Timothy Keller, ele e a esposa enfrentaram câncer. Desculpa. O do Tim Keller é o Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, a Maria Luísa colocou aqui. Maria Luísa. Isso. Obrigado. E hoje, muito bom. E hoje ele está lidando com câncer terrível no pâncreas, né? Então, assim, todos esses homens de Deus que a gente vê aí, né? E acompanha, todos passam por sofrimento. Né? O sofrimento não é o Rick Warren.
Hã? O Rick Warren, aquele texto Uma Vida com Propósito, que é best-seller no mundo Sim. inteiro, o filho dele suicidou. O filho dele cometeu suicídio. Eu acho assim que é, nós somos suscetíveis a tudo isso. Eu lembro muito de Paulo, né, para trazer a Bíblia. Paulo, né, a minha graça te basta. Ele falando o texto de. Eu acho que aquele texto de Paulo, quando ele fala que nós somos um vaso de barro, mas temos dentro de nós um tesouro, né? O tesouro não é o vaso, o tesouro está dentro, o Espírito que habita em nós. Acho que a teologia paulina, nesse sentido, ela, ela, ela escancara para nós, né? Até esse termo supercrente é o livro do Paulo Romero. Não sei se você já leu Capinha Vermelha, que ele faz no contexto das igrejas recentes. E eu acho que Paulo escancara para a gente o fato de da gente não ser autossuficiente, né? Mas quando eu peço, eu tenho um sofrimento, tenho um problema, mas eu percebo que só a graça de Deus ela vai me bastar. Ou seja, a presença dele, o relacionamento com Deus, eu acho que esse é o fato, sabe? De não conhecer apenas por ler, obviamente que a gente lê, mas o sofrimento ele é capaz de nos fazer entender realmente, sabe, a linguagem de Deus. Se eu não me engano, é o C.S. Lewis que fala que quando o sofrimento é Deus meio que gritando com a gente, dizendo, né, para se aproximar. É o C.S. Lewis, se eu não me engano, que ele fala isso, né? Então, acho que Isso. isso, isso de certa forma, nos traz o entendimento, ô Pedro, diante de uma geração que fabrica felicidade, que essa fábrica ela é meio assim, tende a se falir, né? Não é autossustentável. Porque, sobretudo no contexto cristão também, produzimos super-heróis, super-crentes. Então, eu percebo que a gente falar do contexto do suicídio na igreja é a gente falar de seres humanos que estão em busca realmente de um relacionamento profundo com Deus. E que é possível estarmos dentro da casa de Deus, como você falou, citou vários, né, vários momentos assim da vida, e está passando por uma crise muito séria, mas que é possível a gente entender que nós servimos o Deus da esperança, né? É verdade. Então vamos citar alguns textos aqui que eu acho tão legais, né? E pode ajudar quem talvez esteja vivendo e passando, experimentando um sofrimento terrível aí. Hoje eu me deparei com um versículo muito legal. Salmo número. Calma aí, deixa eu só achar aqui o número do Salmo certinho. Salmo número 56, versículo 3. O salmista diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, no Senhor, né? Então mostra a espiritualidade de uma pessoa frágil, né? Como todos nós somos, né? Que reconhece isso, não se esconde, né? Mas expõe isso diante de Deus. Deus, eu sou, né? Fraco, pequeno, tenho medo, estou com uma tristeza terrível. Senhor, estou com dificuldade, isso está muito pesado para mim, me ajuda, né? Me ajuda a lidar com isso. Tem um outro texto muito fantástico em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: para a gente compartilhar os nossos fardos, né? A gente ajudar um ao outro a carregar os fardos, a carga pesada um do outro, né? Esse é o mandamento, né? Então a gente aprender a carregar os fardos uns dos outros, a compartilhar, né? A não se fechar em si, mas expor, né? Isso às outras pessoas, né? Então a gente falou em relação a Deus, né? E em relação ao irmão, né? Aqueles que estão ao lado, não guardar o sofrimento. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, às vezes por causa de uma posição, né, um título que a gente ocupa, né? Pastores têm muita dificuldade disso. Você já deve ter ouvido falar que muitos pastores se sentem sozinhos, né? Que o ministério pastoral é algo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes é solitário porque às vezes o ministério está baseado na imagem que a gente quer construir para as pessoas, né? A gente falou aqui de super crentes, né? Às vezes a gente quer construir essa imagem para a gente se tornar confiável para as outras pessoas, né? E a gente se projeta nessa imagem e vive dessa imagem. Como um artista, né? Como um ator. E não é isso, né? A gente pode, na comunidade da fé, entre irmãos, né?
se expor, né? Claro, a gente não vai se expor de qualquer forma, né, para todo mundo, né? Mas nós precisamos de amigos e precisamos revelar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos medos, né? Os nossos pecados e assim por diante, né? Nesse espaço de confissão, de amizade, né, de compartilhar, a gente recebe a cura de Deus, né? Deus usa esses instrumentos. E nos ajuda muito nessa caminhada na trilha do sofrimento. É um texto de Paulo, na carta dele ao de segunda sofrimento, que ele e os companheiros estão passando, e ele diz assim, ó, eu tenho e eu louvo a Deus por isso, porque com a riqueza do consolo que eu recebo de Deus, eu posso consolar aqueles que estão sofrendo. Deus faz sofrimento. E esse tesouro que ele recebe nessa caminhada com Deus, ele pode compartilhar isso com outras pessoas. Então, olha que interessante. O que o Paulo faz no meio do sofrimento que a gente poderia aprender e tirar isso como lição para nós fazermos, né? Primeiro, não se fechar em si. Nós temos a tendência de nos isolarmos no sofrimento, ficar muito egoísta, né? Olhar só para a gente, não olhar para os outros, achar que o nosso problema é o maior do mundo, e focar nisso, né? O que Paulo faz é o contrário, né? Paulo olha para Deus e percebe que ele não está passando sozinho no sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? O Senhor ali está comigo, né? Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está ali, Deus conosco, né? Deus presente. Então a gente não está passando sozinho. Ele lembra disso. E ele lembra que Deus assiste, que Deus traz recurso, né? Para passar por isso. A gente não vai passar sozinho, né? Nós estamos passando com Deus. E aí ele chega aí num outro propósito. Ele fala assim, ó, Deus está trabalhando comigo no meio do sofrimento. Ele está me moldando, né? Ele está trabalhando, ele está me formando, né? Ele está me preparando para poder servir outras pessoas. E aqui o serviço é compartilhar a riqueza desse consolo com outras pessoas que também sofrem. Então, acho que esse é um caminho, né? Muito saudável, bíblico, para nós lidarmos com esses desafios, não nos fecharmos em si mesmos, enxergarmos propósito nesse momento, nessas situações, né? Então, acho que se a nossa live puder contribuir e ajudar, né? Pessoas que estão passando isso, já é uma grande coisa, né? Uma grande contribuição. Sim, exatamente isso. E assim, nós temos aqui uns 6 minutos de live. A gente pode até encerrar com isso, né? Como o evangelho pode ser central no processo de prevenção do suicídio, da depressão. Como é que o evangelho pode nos ajudar nisso, Pedro? Conseguiu ouvir? O José caiu aqui, eu não ouvi nada. Eu queria encerrar, assim, nós temos 5 minutos de live aqui, para o Instagram vai fechar, gente. Então é o seguinte, se eu pudesse, ficaria um tempão conversando com você, que é muito bom. Como o evangelho pode ser central aí no processo de prevenção do suicídio, da depressão, como o evangelho pode contribuir para que a gente possa superar esses desafios, né? A primeira coisa que o evangelho nos ensina é que nós precisamos desesperadamente de Deus, né? Nós precisamos dele. E se nós precisamos de Deus, nós precisamos caminhar com ele, né? Andar com ele. Então eu diria que uma vida de devocional, de oração, de leitura da Bíblia, é o melhor recurso que nós temos nessa vida para lidarmos com. Precisamos andar com Deus. Então, se alguém que está nos ouvindo aqui, ou várias pessoas, não sei quem lida com isso, tem dificuldade com uma vida devocional, eu te estimulo a fazer essa caminhada, né? Diária, constante, fiel a Deus, né? Assim como nós nos alimentamos, dormimos, né? A gente faça a nossa devocional. Precisamos andar com Deus.
Nós temos necessidade, né? Necessitamos, dependemos de Deus. A Amém. segunda coisa que eu falaria é que a gente precisa entender muito bem o que é o Evangelho. E às vezes a gente está na igreja e às vezes não entende direito o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a gente precisa aprender que nós não merecemos a salvação e nem o amor de Deus pelo que nós fazemos, pelas nossas obras. Mas nós recebemos isso gratuitamente. E Deus já nos deu muita demonstração de que Ele nos ama. E a demonstração mais clara e poderosa que nós temos disso é Jesus Cristo, né? Ele nos deu o seu Filho. Então, não existe nenhuma outra prova de amor maior do que essa. A gente não vai encontrar em nenhum outro lugar que não seja em Deus. E a gente não vai ficar com Deus à prova. Deus já demonstrou o quanto Ele nos ama. E a gente precisa se apropriar desse amor de Deus, né? Desfrutar, confiar e descansar nele. Isso é essencial, né? Entender o Evangelho. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender, que eu acho que muitas vezes nós evangélicos temos, né? É que a gente pauta a nossa vida numa agenda muito conservadora, né? E a gente tem aquela ideia de que se eu conquistar isso, se minha vida foi certinha, assim, assim, assado, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, né? Eu vou prosperar, eu vou conseguir aquele emprego, esse recurso, vou conseguir aquela esposa, vou ter tais filhos, minha família vai ser perfeitinha. E aí, de repente, a sua vida não acontece nada disso, ou alguma coisa errada, desmorona, e aí as pessoas começam a questionar, Deus não me ama, isso e aquilo, né? Começa a falar, eu não fiz alguma coisa direito, e assim por diante, né? Nós experimentamos isso. Você compartilhou da sua filha, né? Quando nasceu a sua primeira filha, né? E como isso foi um baque. E é a realidade. Na vida, as coisas não funcionam assim tão certinhas, né? Parece que Provérbios dá essa ideia, assim, ó. Se eu fizer isso certo, vai me acontecer essa bênção. Só que chega o livro de Eclesiastes para quebrar a nossa perna, né? Dar uma rasteira, né? A vida não é assim. A vida, ela não é perfeitinha, assim. Ela é imperfeita. Eu já ouvi uma vez falando, não lembro quem, agora não recordo, se Provérbios fala sobre os verbos regulares, né? Aquilo que funciona certinho, faz isso e vai acontecer aquilo. O Eclesiastes é dos verbos irregulares, né? Nem sempre a conjugação é como nós esperamos, né? Acontecem coisas diferentes nesse mundo caído. E o sofrimento faz parte da nossa realidade, né? Nem sempre fazendo as coisas certas vai acontecer tudo certo. E a gente vai lidar com sofrimento, com situações difíceis. E aí nós precisamos tanto dessa base, dessa caminhada com Deus, da comunhão com Ele, de sabedoria para viver, mas nós precisamos de amizades, né? Precisamos de pessoas. A gente não vive sozinho, a gente precisa desses amigos para caminharem conosco, né? E a Bíblia fala da importância de amizade, inclusive amigos que são mais chegados do que irmãos, né? Se existe uma coisa tão chegada que nós temos nessa vida, são irmãos, né? Agora imagina ter amigos nesse nível, né, de intimidade, que a gente confia e que a gente não pode viver sem, né? Precisamos desses amigos na nossa vida. Todos nós precisamos, né? Então não deixe disso. E não deixe de participar da igreja, né? Da vida da comunidade, né? Dos serviços, dos ministérios, né? Isso é uma coisa muito importante. Comunidade é uma bênção e vai nos ajudar a passar nesses momentos de sofrimento. Amém, Pedro. Eu tenho 1 minuto e 19 para agradecer a sua presença. Pastor Davi me mandou uma mensagem mais cedo, falou assim, agradeço ao Pedro, nós temos um carinho enorme, nós temos uma imensa admiração por todo o seu ministério, abençoa muito a nossa vida, que Jesus continue com vocês aí na IPV, tem várias pessoas aqui da IPV, Deus abençoe a vida de vocês, os nossos amigos aqui também da CB Paz, e que nós possamos caminhar cada vez mais juntos, contribuindo uns com os outros, sendo igreja, sendo reino de Deus em Viçosa. Amém. Prazer meu. Uma alegria estar com vocês. Não, uma honra. Bom. Muito bom. Eu vou agradecer a todos que estiveram conosco, que Jesus abençoe a cada um de vocês, que a graça dele esteja com vocês. E nós vamos encerrar, que nós temos 28 segundos. Boa noite a todos, Deus abençoe. Até uma próxima, Pedro. Um grande abraço. Até mais. Até mais.
Obrigado. Tchau, tchau. Falou, Tchau, gente. tchau.